Quem está num ciclo de milagres aí? Quem está num ciclo de milagres? Uma vez eu meditava no Senhor sobre ciclos. E eu confesso que entendi no final disso que primavera, outono, verão, inverno, né? Bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, né? Ciclos. E eu disse: Deus, e tu? Ele disse: não, eu sou eterno, os ciclos é por causa de vocês. Não tem começo, meio e fim do nosso Senhor. Ele é para sempre, sempre foi e sempre será. Agora, de vez em quando, Deus nos coloca em ciclos. Porque nós fomos chamados para ser suas testemunhas, amém? Diga, eu fui chamado por várias coisas, mas duas principais. Como sacerdote, nação santa e testemunha do nosso Senhor. E se a gente não entra num ciclo de fé e milagres, não temos o que contar para quem ainda não crê. Quem entende isso? Quem entende isso? A cada página que eu leio desse livro, pode sentar. A cada página que eu leio desse livro, e é a terceira ou quarta vez que eu estou lendo, eu fico impactado como a palavra de Deus é viva. Por mais que eu já tenha lido, por mais que eu já tenha feito esse propósito, parece que eu nunca li aquilo ali. Quem já leu e está tendo essa sensação? Por quê? Porque ela está falando em outro ciclo, em outro tempo. Eu não sei há quantos anos atrás o pastor Michael escreveu esse livro, não sei se alguém pode me informar isso, mas pelo menos uns 7 anos atrás, eu não lembro. Mas naquela época eu estava vivendo um ciclo, uma fase da minha vida, hoje é outra. Então tudo aquilo que está escrito ali, flui de outra maneira. Quantos entendem? Diga, mas eu estou vivendo um ciclo de fé e milagres. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Creio que a maioria deve me conhecer. Pastor René da Embaixada Itajaí. E é uma alegria estar com vocês hoje aqui. E eu queria começar lendo um versículo no livro de João, capítulo 14, versículo 12. Que vai dizer assim, ó: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, diga tudo, é tudo. Eu continuo, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Quem lembra daquela passagem que Pedro andou sobre as águas? Ele andou sobre as mesmas águas de Jesus. Agora eu te faço uma pergunta, antes de ir para o foco da minha palavra total. Qual o maior testemunho? Que Jesus andasse sobre as águas ou você? Para pensar um minuto. Qual é o maior testemunho? Que Jesus andasse sobre as águas ou você? Quem acha que é Jesus? Levanta a mão. Quem acha que é você? Porque Jesus é Deus. Mas esse versículo está dizendo o quê? Que aquele que tiver fé, aquele que crer, fará as coisas que eu fiz e maiores. Por isso que Pedro pôde andar sobre as águas. Por quê? Porque é uma promessa. Se você crer, você vai experimentar. Quantos entendem o que eu estou falando essa noite nesse lugar? O maior testemunho não era Jesus andar sobre as águas. O maior testemunho é que eu e você andemos sobre as águas. Oh, e eu gosto de falar de fé. Porque eu creio que Deus é um Deus de milagres. Ele já fez tantos na minha vida, na minha casa, na minha família, que eu poderia ficar de agora até a meia-noite só contando testemunhos da minha vida. Não tem mais como duvidar. Como diz Érico Rocha, não tem como desver o que foi visto. Não tem como eu desver o que eu vi. Não tem como eu não ver mais o que Deus já fez na minha vida. Quantos entendem o que eu estou falando?
No Velho Testamento nós vamos ver que ele parou o sol para o profeta, sim ou não? Vamos ver que ele abriu o mar, sim ou não? Mandou maná, derrubou as muralhas, derrotou exércitos à vera. Coisas que o homem não podia fazer. E no Novo Testamento ressuscitou Lázaro, Eutico. Quem lembra de Eutico? Só um jovem ali lembra. Eutico, aquele jovem que estava dormindo em cima do muro, caiu, pum, morreu, e o apóstolo abraçou ele, e ele ressurgiu. Quem lembra dele? Ressuscitou o filho da viúva, a filha de Jairo, curou o cego, curou o leproso, curou aleijados, libertou endemoniados, etc, etc, etc. E esse mesmo Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento está aqui essa noite. E eu creio que Ele é um Deus de milagres. Diga, mas eu preciso fazer a minha parte. Vou botar o Cauê na roda hoje. Eu tenho lá em casa a minha vida financeira, nossas despesas, pagamento de aluguel, pagamento do apartamento, pagamento do carro, pagamento da luz, pagamento de tanta coisa, sim ou não? Porque hoje em dia, chegar no final do mês sem dever nada é quase um milagre no Brasil, né? Sim ou não? Mas tem uma conta de água que o Cauê paga R$35. Eu coloquei na mão dele, sabe por quê? Porque ele precisa participar do milagre. Quantos entendem isso? Não é só Deus fazer o milagre, é você participar do milagre. Foi nesse intuito que o pastor Maico escreveu esse livro. Nesse espírito. Porque pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Esse relógio, ele é inimigo da gente. Uma das canções que estavam cantando aqui dizia sobre esse verso aqui. Salmo 121, 1 e 2. Repita ele comigo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não há nada que Ele não possa fazer. Por aqueles que nele creem, não há nada que Ele não possa fazer. E Deus colocou no meu coração um texto que todos nós aqui já conhecemos. E conta um milagre tremendo no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, eu vou ler. Ora, uma amada das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. E perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me, que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Se não, diga se não. Eu continuo, uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, diga, não poucas. Eu continuo. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, eles lhe chegaram as vasilhas. E elas enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse seu filho: chega-me ainda mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou, diga, parou. Veio ela, pois, e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viveis com o resto. Amém? Essa mulher estava vivendo uma situação de escassez, aquele povo estava vivendo naquela época um período de escassez. Ela era uma viúva, seu marido era um profeta, e a família deixou uma dívida, e a lei da época permitia que os credores fossem lá e pegassem os filhos como parte do pagamento, ou pagamento, para tê-los como escravo. Então essa mulher estava vivendo uma situação desesperadora. Concordam comigo?
Amém? Eu creio que quando chegou o credor, ela disse, tá bom, assumo minha dívida, tenho meus filhos para pagar, mas só amanhã. Hoje não, tu volta amanhã. Amém? Quem já fez isso? Ou não atendeu o telefone? Não vou nem falar, para levantar a mão que fica feio. Ela falou para ele assim, ó, eu creio. Volta amanhã, hoje não. E essa mulher se moveu por fé. É nisso que eu quero que você entenda essa noite, que está totalmente ligado ao que nós estamos fazendo nesses 40 dias. A primeira coisa que eu vejo que essa mulher fez, ela disse, ei, peraí, a minha casa não é qualquer casa, é a casa de profeta. Quantos entendem o que eu estou falando? Quando ela chega diante do profeta, ela diz assim, estou aqui. O teu servo, meu marido. Primeira coisa que ela identificou na sua fé. Não, minha casa não é qualquer casa. A minha casa é casa de profeta. Quantos entendem isso? E casa de profeta significa aliança. Diga, minha casa não será tocada pelo meu inimigo. Porque a minha casa é casa de profeta. A minha casa tem aliança com o profeta, tem aliança com Deus. A minha casa não é qualquer casa, é casa de profeta. A segunda coisa que ela chega em Eliseu, e o texto vai identificar o quê? Primeira coisa, ela vê que ela é uma mulher de aliança, a casa dela é uma casa de aliança, e uma casa de aliança não pode ser tocada por qualquer um incircunciso. O que Davi disse para Golias? Seu incircunciso, ou seja, você não tem aliança, eu tenho. Amém? Mas a segunda coisa, ela vai ao profeta. Alguém já disse que a unção que eu respeito é a que cresce na minha vida. Ela respeita o profeta. Ela reconhece o profeta. Ela reconhece a autoridade do profeta. Ela reconhece a intercessão do profeta. Quantos entendem o que eu estou falando? Primeiro, ela tinha uma aliança, era uma casa de aliança. Segundo, uma casa que reconhecia o profeta. A terceira coisa, eu estou mostrando rapidamente os passos de um grande milagre, que aconteceu um grande milagre, sim ou não? Quem está esperando um grande milagre aí? Então vai anotando os teus passos. Primeiro, aliança. Segundo, reconhecer o processo. O profeta. O que a palavra do Senhor diz? Segunda Crônicas 20, parte B. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem. Essa mulher, além de ter aliança, ela cria. Ela entendia que aquele homem não era qualquer homem. Que aquele homem era intercessão, era cobertura. A terceira coisa, ela entendia de princípio. Por que, pastor? O profeta disse para ela, o que tens aí? Falou ou não falou? Ela não podia dizer, eu tenho um microfone. Eu tenho um sapato, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama. O que ela disse? Eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Ela conhecia, pastor Fausto, como que uma pessoa se apresentava diante de um profeta. Ela conhecia o princípio da oferta, ela reconhecia o princípio da honra. Em primeiro lugar, quem? Deus. O terceiro passo dessa mulher, o profeta diz para ela assim, ó, vai e busca muitas vasilhas. Vai pedir para os vizinhos. Ou vasilhas, ou como é que chama mesmo? Vasos. Gente, vaso tinha valor naquela época, sim ou não? Quem lembra da mulher do vaso de lavaço? Quem lembra? O texto diz, e se quebrou o vaso e derramou o óleo, sim ou não? Se o vaso não tivesse valor, você dizia só que derramou o óleo.
Quem tem uma panela de pressão daquela top? Cadê as mulheres? Uma panela de pressão daquela top. Tem um valor ou não tem? Mas naquele tempo, quanto não valia um vaso desse? Terceiro passo dessa mulher. Primeiro, aliança. Segundo, reconhecer o profeta. Terceiro, cumprir princípios. Quarto, obedecer. Ela com 2 guri, sair pelos vizinhos pedindo vaso. Ei, me arruma um vaso aí, Faustão. Me arruma um, Zé. Gente, não deve ter sido fácil. E o quarto passo dela, qual que é? E trazeis muitos, não poucos. Diga, trabalho. Aliança. Amém? Primeiro passo, aliança. Já perdi até a linha. Vamos ver se vocês lembram. Primeiro passo, aliança. Segundo, reconhecer o profeta. Terceiro, praticar o princípio. Quarto, obedecer o que ele mandou. Sim ou não? Quinto, trabalhar. Vá buscar vasos. E não poucos, diga, não poucos. E eu penso assim, ó. Quem lembra de Rebeca dando de beber aos camelos? Quem lembra de Rebeca? Podia ter vasinho desse tamanho. Cadê o meu vaso, Zé? Onde está meu vaso? Está escondido? Aonde? Ah. Podia ter vasos desse. Deixa que eu pego. Vasos desse tamanho. Vasos desse tamanho. Sim ou não? Eu quase que pedi para o Zé pegar um vaso que tem ali atrás, gigante, ali na cozinha, mas ele não ia dar conta de carregar sozinho. Então aí para ele não passar vergonha, não quebrar, a pastora Eliana, ó. Ei, ela não podia dizer, não, eu quero vasos que eu possa carregar. Ela disse, eu preciso carregar muitos. De repente, alguns pequenininhos assim, talvez alguns maiores assim, talvez uns bem maiores que ela deve ter pedido para os filhos. Me ajuda, traz. Aliança. Reconhecimento. Cumprir princípios. Obedecer e trabalho geram respaldo. Esse foi os passos de fé dessa mulher. Eu estou correndo, tá? Mas vai dar certo. E por que houve respaldo de Deus? Diga, por que, pastor? Porque Deus é justo. Se está sendo profetizado nesse altar aqui, nesses 40 dias, se você fizer a tua parte, se você trabalhar, se você obedecer, porque cada um dos capítulos está dizendo para você fazer algo. Paga a tua parte da conta. Deus não quer fazer um milagre na tua vida, Ele quer fazer com você. E cabe a cada um de nós, fazer a nossa parte. Mas depois de dar todos esses passos de fé, Deus vem e respalda. Vocês ouviram um testemunho aqui já? Um pouco antes de subir aqui, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que foi ao nosso encontro em março e estava com muitos problemas financeiros, bebida, droga, balada. Mas lá no encontro Deus mexeu com a fé dela. E ela me mandou assim, pastor, eu decidi sair do Uber, decidi sair dessa vida ruim e coloquei currículos em várias empresas. Mas tinha uma que era a que eu mais queria. E Deus, essa semana, no meio dos 40 dias de fé e milagre, Ele abriu a porta da que eu queria, ganhando mais do que eu imaginava. Aplauda esse Deus. Por quê, pastor? Porque ela deu os passos certos. Porque ela tem dado os passos certos de fé. Então a justiça de Deus vem sobre você. E essa noite eu vim aqui te dizer que o milagre só Deus pode fazer, mas tem a tua parte. Só que assim, a tua parte não é de qualquer jeito. Existe a maneira certa de fazer. Cada culto, jejum, oração, intercessão. E pela junção dessa aliança, honra, aplicação do princípio, obediência, muito trabalho e dedicação, veio a justiça de Deus. Diga, vai vir sobre a minha casa, nesses 40 dias, intervenção divina.
Você crê nisso? Aí o profeta pega e diz para ela assim, depois de tudo feito, ela obedeceu, mas agora vem o ponto X da fé. Pega teus filhos, tudo isso, entra na casa e fecha a porta. Sim ou não? E derrama azeite na vasilha. Ela tinha um pouquinho. Amém? Mas o azeite não verteu do nada, é do pouco que ela tinha. E enquanto houve vaso, houve azeite. Diga, o que está na minha mão já é o suficiente para Deus prosperar. Diga isso de novo, o que está na minha mão já é o suficiente que pela fé o meu Deus faça prosperar. Me perguntaram, eu vi uma pessoa responder algo parecido. Pastor René, qual foi o maior desafio de fé que você já teve na tua vida? O último? E qual vai ser o maior? O próximo? Diga, minha fé está em crescimento. Diga, minha fé está em crescimento. Sempre, na minha vida, na minha casa, Deus pegou o mínimo e transformou em máximo. A palavra no livro de Provérbios, capítulo 3, eu não vou nem ler, vai dizer assim, ó. Não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe o que é fé? É não entender o que Deus está fazendo mesmo. O livro de Hebreus vai dizer que a fé, quem sabe decor? É o firme que se espera e que não se vê. Então eu poderia dizer que a fé também é a ausência de dúvida. Sim ou não? É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Então a fé é a ausência de dúvida. Essa mulher não teve dúvida. Ela deu os passos que ela tinha que dar, e com aquele pouco que tinha na mão, Deus começou a derramar. Eu queria que o louvor subisse e você ficasse de pé. Eu ainda nem terminei de pregar, tá? Mas em reverência a algo que Deus quer fazer nesse lugar. Feche os olhos, só para me ter uma ideia. Todos, por favor. Só para não expor ninguém. Fique com os olhos fechados. E só levante a mão para mim, sem abrir os olhos. Alguém que está com uma situação parecida com essa viúva. Uma escassez, uma dificuldade. Levanta a mão. Levante bem alto para eu ter uma ideia. Muitas pessoas. Mas, meu Deus. Pode baixar e abrir os olhos. Até agora eu mostrei para você um processo de fé. Diga, minha casa é uma casa de aliança. Eu reconheço o meu pastor. Eu aplico os princípios. Eu obedeço a palavra de Deus. E estou trabalhando. E eu sei que Deus fará um grande milagre. Deixa eu te mostrar uma coisa nesse texto. O profeta chega para ela e diz assim, ó. Entra, fecha a porta e vai viver teu milagre. O profeta nem viu o milagre. O mesmo profeta Eliseu, quando o general Naamã vai lá visitar ele, por causa da lepra, ele chama um servo e diz assim, ó, vai lá e diz para ele entrar na água. O profeta nem viu o milagre, sabe por quê? Porque o milagre é teu.
apesar de nós testemunharmos, quem precisa de um milagre? Diga, o milagre é meu. E uma coisa tremenda nessa história, que é o contrário de muitos, eu acho que aqui isso não acontece, só lá em Itajaí. Que quando as pessoas são abençoadas, aqui não acontece isso, né? Só lá em Itajaí, navegando lá de lá. As pessoas são abençoadas e morreu, sumiu. Sim ou não? Essa mulher tem um outro segredo. Ela volta para continuar seguindo a instrução do profeta. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quando Deus encher tuas vasilhas, não suma. Porque o que Deus tem é muito mais do que o número de vasilhas que você pode colocar. Deus tem abundância para a minha vida e para a tua vida. E não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor Michael, não tem. A gente ora, o pastor Michael escreveu um livro, a gente está jejuando, a gente está orando. Ei, mas o milagre é teu. Por isso que o profeta nem viu o milagre.